Olá, pela Nova Era TV, o programa Vitrine Plus está no ar. Neste bloco vamos falar sobre prevenção. Na praia, na piscina, no rio, na cachoeira, enfim. É verão, estamos em férias, vale a pena relembrar de todo o cuidado que se deve ter. Fique ligado e confira esta informação. Subtenente César, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Vitrine Plus. Obrigado a vocês por nos dar essa oportunidade, né, de ser um repassador de informações preventivas. É verdade. E hoje a gente vai falar de prevenção. Prevenção quer seja no mar, no rio, numa piscina, numa cachoeira, enfim. Vamos falar de prevenção. Estamos aqui na Praia dos Lagianos, bem famosa, o Salto, nosso lugar lindo, o Salto. Como que se dá o trabalho de vocês primeiramente? Bom, aqui nessa região do Salto Caveiras, que é um local de visitação pública, onde o Corpo de Bombeiros faz o mesmo trabalho que faz em Operação Veraneio no litoral, né, o Corpo de Bombeiros trabalha nos finais de semana e feriados. Então, qual o trabalho que a gente faz aqui? A gente começa antes já da temporada, né, cobrando a questão de sinalizações, como vocês estão vendo placas aqui, né. No mar você vai sempre ter esse diferencial do local seguro e do local de risco com bandeira. Então, como aqui a gente não tem essa característica da corrente marítima, então a gente utiliza as placas. Como nós conhecemos bem essa região, mesmo o rio estando seco, como você está vendo, ele é um rio de profundidade. Então as orientações que a gente dá nesses locais é que a pessoa tome bastante cuidado ao andar, né? Nós temos um lema no Corpo de Bombeiros que diz: água no umbigo, sinal de perigo. No mar também é a mesma coisa. Se você quiser ter uma segurança, você tem que estar sempre com a água mais ou menos nesse nível. Atento, principalmente rio, porque se você não conhece o rio, você está andando, você não enxerga o fundo, de repente você não toma mais pé. E se você não tem um mínimo de habilidade com a parte de flutuabilidade, de natação, você se afoga mesmo. O perigo é inerente. É inerente. E aí o trabalho que nós fazemos aqui, ele é extremamente preventivo. Depois vocês vão observar que o nosso pessoal fica postado aqui nos locais de maiores, que a gente considera maior risco, porque é de maior concentração de pessoas, e faz o trabalho preventivo. Se a pessoa se afasta a nado, a gente vai lá com o jet ski ou a nado mesmo, pede para retornar. A gente conhece o nadador, né? Quando ele tem condições de fazer uma travessia ou não. E os índices aqui em Lages, aqui nessa região? E redondezas, vamos dizer assim, também. A gente ouve muito, né, nas redes sociais, nos jornais, enfim. Chegou o verão, férias, nossa, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Nós do Corpo de Bombeiros só fazemos esse trabalho de preventivo nessa área aqui, porque ela é de visitação pública. Mas orientamos sempre os donos de campos tal, que contratem salva-vidas para atuar nessa área, né, do salvamento. Nunca, jamais deixar a pessoa ao risco. E a gente sempre orienta as pessoas que procurem banhar-se sempre em local que tenha a prevenção de salva-vida, ou do Corpo de Bombeiros, ou particular mesmo, né? E acontece muito aqui com crianças ou é mais adultos? Aqui nessa região, onde nós atuamos aqui como na parte preventiva, mais é a criança mesmo. O adulto, ele até tem um pouquinho mais de consciência desses riscos da profundidade. A criança que desconhece. Então a gente orienta que a criança jamais entre na água sem ter o acompanhamento de um adulto. Ou de repente use um coletezinho, né, uma boia, estando sempre acompanhado de um adulto. Que é essa questão da boia, por exemplo, aqui no rio a gente orienta que a pessoa pode até se utilizar, desde que seja uma boia que fique em volta ao corpo. A gente não orienta o uso dessas câmaras de pneu de carro. A gente não orienta porque elas são escorregadias. Às vezes a pessoa deixa escapar, não consegue mais agarrar-se a ela. É verdade. E sempre cuidado especial mesmo com criança, né? O índice de afogamento, na verdade, nessa região aqui, nessa época da Operação Veraneio, é bem remoto, assim, quase não acontece ocorrência porque a gente faz esse tipo de trabalho preventivo. Quando acontece é durante a semana. Já aconteceu situações de nós virmos aqui fazer retirada de algum corpo, mas porque aconteceu durante a semana, não é o dia em que o Corpo de Bombeiros atua nessa parte da prevenção, né?
Uma dúvida minha, com certeza muita gente também tem. Quando a gente fala em cuidados, é de suma importância quando ingere bebidas, come um churrasco, está com o estômago cheio, se joga para banhar-se. Como que acontece isso? Não é aconselhável, não é mesmo? Não, não é aconselhável. O que a gente orienta a pessoa após a refeição esperar no mínimo 2 horas para banhar-se, né? Ao ingerir bebida alcoólica, não entrar na água, de hipótese alguma, esperar passar o efeito. Se nadar a longa distância, tem pessoas que têm habilidade com o nado. Se for nadar a longa distância, procurar nadar sempre em dupla, no mínimo, que um pode ajudar o outro, ou nadar paralelamente à orla. Se for no mar, a orla, se for no rio aqui, nadar paralelamente à margem, uma distância que você possa pedir socorro caso tenha necessidade, ou até mesmo consiga se deslocar até a margem para sair dessa situação de risco. Com certeza. E quando a gente ouve também muito, subtenente, que a pessoa diz assim, aquele amigo foi salvar o outro amigo e os dois acabaram indo a óbito. É de suma importância que a gente também saiba o que fazer nesse momento ou o que não fazer, não é mesmo? Sim, a questão de você tentar salvar alguém requer uma habilidade... Conhecimento. Uma habilidade um pouco mais especializada. Às vezes não é por você ser um nadador que você consiga realizar um salvamento. Já aconteceram situações da gente ter que retirar 2 pessoas, a qual uma foi salvar a outra. Então, assim, nessa questão do salvamento em si, a gente orienta que, se for fazer um salvamento, procure levar um objeto flutuante para que a pessoa se agarre. Se você tiver um galho próximo, alcançar para aquela pessoa, porque a pessoa que está se afogando, ela tende a se agarrar em você. E nós temos o treinamento, primeiro, para não deixar essa pessoa nos agarrar. E se porventura acontecer, ainda temos o procedimento para se desvencilhar dessa vítima que esteja agarrada. Verdade. Aqui acontece muitos passeios de barco, de jet ski. O que acontece por aqui nos domingos? O pessoal transita bastante com esse tipo de embarcação. O Corpo de Bombeiros orienta que sempre esteja de colete. Tanto o jet ski como na embarcação, a canoa, lancha. Na lancha, na verdade, a exigência da lei é que você tenha na embarcação. Necessariamente você não tem que estar usando o colete. Mas quando se trata de jet ski, caiaque, obrigatoriamente tem que estar usando. Então a gente faz esse tipo de fiscalização também. Cobra, exige, e se não estiver usando, a gente não permite que a pessoa fique transitando por aí. E aí hoje o grande problema que acontece também com relação à questão desse pessoal estar transitando são as pessoas que gostam de nadar, né? Então quem nada a longa distância corre o risco às vezes de ser atropelado por um jet ski num nado dessa natureza. Então por isso a gente orienta que, de preferência, o pessoal nade aqui em frente ao posto, onde o pessoal já sabe que os atraques fica mais para essa região aqui. Ninguém encosta barco aqui nessa região que a gente fica fazendo a prevenção. Subtenente, eu gostaria de saber assim, como se dá esse trabalho de treinamento de vocês? Quando você ingressa no Corpo de Bombeiros, os testes que se faz, existe uma exigência que você saiba nadar. Existe um teste que se faz ali, então você é considerado uma pessoa habilitada. Depois, quando tu começa a tua formação na escola, que você passa por todas as categorias de modalidade do nosso serviço, vai passar pela modalidade aquática também. Então todas as pessoas que trabalham no Corpo de Bombeiros são habilitadas para trabalhar nessa área do salvamento aquático, atualmente, né? Eu pensei assim que era quem tivesse de repente mais aptidão. Depois, no decorrer da nossa carreira de militar, tem aquelas pessoas que se identificam mais. Às vezes já vem com habilidade já de fora e aí se aperfeiçoam nessa área. E faz um curso de mergulho, que existe uma diferença do salvamento aquático e da busca em si. Para você, não necessariamente um salva-vidas não é um mergulhador. Olha só, vamos falar dessa diferença. O mergulho existe um curso específico, né? Até porque o mergulho é a segunda profissão mais perigosa no mundo. Olha só. A primeira é astronauta. Então as pessoas não imaginam, às vezes, quando a gente desce num rio desse daqui, que eu conheço muito bem as trevas dele,
você não enxerga nada. Uma busca num rio desse é 100% tateando. Então precisa saber bem aonde que a pessoa se afogou. Até aproveita o gancho, né, para deixar uma orientação às pessoas que frequentam qualquer lugar onde existe essa área de banho, que ao avistar alguém se afogando, procurem marcar o lugar que ela se afogou e o lugar aonde ela está. E naquela hora dela mostrar o local, é importante que ela esteja no lugar onde ela estava, porque existe um ângulo. Mapeamento? Um mapeamento, da onde você viu, se você viu um afogamento aqui, e na hora que o bombeiro vem buscar, você vai mostrar de lá, existe um ângulo. Há uma diferença. Há uma diferença. Então é a orientação que a gente dá para as pessoas. Marquem bem o lugar aonde ela se afogou, com um ponto de referência. Do outro lado do rio poderá ter uma árvore e aonde você estava. Aí você traça uma linha imaginária e ali você inicia a busca. Porque essas buscas elas são extremamente de risco para nós, né? E extremamente demorada, dependendo da situação, se a pessoa não tem certeza de onde ocorreu o afogamento. Quanto tempo de trabalho no bombeiro? E vamos falar um pouquinho desse trabalho seu no bombeiro. Quantos resgates? Sabe muito bem os pontos críticos aqui. Quanto tempo, hein, lidando, né, com esse mergulho, busca de pessoas em óbito, enfim? Eu trabalhei 33 anos, 6 meses e um dia no Corpo de Bombeiros. É bastante. E aí, nosso tempo de serviço são 30 anos, né? Eu ainda trabalhei um pouco mais, alguns anos a mais. Me aposentei e depois fui convidado a retornar para a instituição. Puxa, que bacana. Até para atuar nessa área, né? Tentar repassar assim para meus colegas mais novos um pouco da minha experiência e ser um apoiador, né, no atendimento das ocorrências. Então é uma profissão maravilhosa, né? Faria de graça, até tem gente que faz de graça, né? Nós temos lá a modalidade de bombeiro comunitário. Aproveitando o gancho também, informar o pessoal que estão abertas as inscrições para o curso de bombeiro comunitário do dia 3 ao dia 14, feito no quartel as inscrições a partir das 13h30 até as 18 horas. Fiquem atentos. Isso mesmo, estamos aguardando. Subtenente, explicando um pouquinho este procedimento da boia. Essa da situação da boia é uma inovação. Esse ano a gente tem deixado essa boia postada em um ponto estratégico para a população lajeana, se caso durante a semana, que ainda vem muita gente para cá para veranear, acontecer algum afogamento, a pessoa se utilizar, pegar essa boia e atear para a pessoa que está se afogando, assim como está sendo demonstrado ali pelo nosso componente do Corpo de Bombeiros. É uma ferramenta muito útil, muito segura, porque a pessoa que tem habilidade para nadar não precisa se expor e quem não tem, muito menos. Então não existe um risco em você realizar isso, né? E a boia também fica ali, às vezes, se a distância for muito longa, que a corda não alcance e a pessoa tiver uma habilidade com o nado, ela pode levar essa boia até a pessoa que está se afogando. Então isso foi uma inovação, uma ideia que a gente teve exatamente pelo fato de, infelizmente, acontecerem algumas ocorrências em dias de semana, né? A ideia foi super bem-vinda. Super bem-vinda, e a gente pede a colaboração da população para que zelem por esse equipamento, né? No começo a gente achou talvez que houvesse a possibilidade de furto, mas a gente tem tido a colaboração da população. Essa ferramenta tem ficado aí exposta e ninguém mexe, a não ser que seja necessário. Que show! Bom demais mesmo. Falando um pouquinho então do trabalho que vocês realizam aqui. Vocês têm plantões a cada semana, a cada 15 dias. Como que é o trabalho que vocês realizam aqui? Esse trabalho, vamos dizer assim, na Praia dos Lajeanos. Aqui nossa prevenção é feita todos os domingos, uma operação veraneio toda. E 1º de ano também, Natal, a gente faz essa prevenção aqui. Tanto que esse ano mudou um pouco a prevenção, sendo que antigamente a gente vinha direto para cá,
Mas agora não, agora o pessoal deixa a gente lá na ponte da Perdigão, lá embaixo, e daí a gente sobe com o jet ski. Quando a gente encontra as pessoas, a gente pega e conversa com elas sobre colete, faz uma prevenção mais completa, né? Até chegar aqui no nosso ponto principal da nossa prevenção. Olha que bacana, não sabia que acontecia já a prevenção lá de cima. Isso aí, o pessoal deixa a gente lá e a gente pega e o jet ski vem. Só que agora tá bem perigoso porque tem muito tronco, né? Bem tronco, o rio tá bem baixo. Mas de vez em quando, de vez em quando não, sempre a gente encontra o pessoal sem colete em barco, daí a gente para e conversa com o pessoal, conscientizar. Da importância. Isso, colocar o colete. Primeiro é a vida, né? Depois é a pescaria. Ok, obrigada. Valeu. Subtenente, fechando então este bloco de informação super importante, né? É bem-vindo sempre a gente falar, propagar, enfim. Deixa um recado final então a quem está nos assistindo sobre prevenção, os cuidados que se deve ter, quer seja numa cachoeira, num rio, água parada, num açude, no mar, na piscina, na praia, enfim. A palavra é sua. Bem, eu quero aproveitar então esse espaço para repassar esse tipo de informação, porque elas são sempre preventivas. As pessoas que frequentam essas áreas de rio, saber diferenciar essa característica do mar e do rio. O risco do rio, então, é você estar andando, não tomar pé, não acha o fundo mais e se afogar. Então, pedir socorro imediatamente. Quando você frequentar a região litorânea no mar, acho importante passar isso também, porque o nosso pessoal de Lages desce muito, né, para aquela região do litoral. A característica do mar é quando a corrente marítima se forma, para você identificar, né, essa corrente marítima. Então tu olha para o mar, tu vai ver a onda quebrando, e entre a onda você vai ver um turbilhão de água. Então ali é porque se criou a corrente marítima que está puxando contra. Então o pessoal às vezes olha e diz assim, eu vou ali porque ali não tem onda. Ali que está o perigo. É ali que é bom de nadar e ali é que está o perigo, na verdade. E se acontecer ao cair nesses locais, não tentar nadar contra. Porque assim, isso é fato. Um recordista nada em média 2 metros por segundo. Um recordista mundial de natação. E a corrente marítima puxa 3. Então se você for nadar contra, você nunca vai conseguir sair. Então o macete é você nadar lateral. Às vezes você dá 2, 3 braçadas e sai, já toma pé. Isso é importantíssimo. E a questão das boias, né? Quando se trata de mar também, a boia ela acaba sendo um perigo, porque se ela cair na corrente marítima, aí ela vai embora. Se você estiver em cima de uma boia, de uma prancha, mantenha a calma. Acontece às vezes que a pessoa se apavora quando vê que está se distanciando da orla, ele se assusta e sai de cima da prancha, da boia. Então se mantenha, procure se manter, que é muito mais seguro. A qualquer momento chegará uma pessoa para auxiliar. E acho que mais ou menos isso, né? Ok, eu só tenho a agradecer então esse tempo disponível para levar informação ao nosso público. Obrigado então por sua atenção. Obrigado a vocês pela disponibilidade novamente da gente ser o repassador, né? Esse tipo de programa, ele é educativo. A nossa instituição sempre tem interesse em ter vocês nesse trabalho. Valeu, muito obrigado. Obrigado a vocês, hein?